Boa tarde, meus amigos. Depois de algumas semanas sem fazer o espaço Poesia Brasileira, tive alguns problemas que me impediram de manter a continuidade desse programa em alguns domingos. Estamos de volta. Hoje eu vou falar de Basílio da Gama. Basílio da Gama é um grande escritor, grande poeta do arcadismo. Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Esse espaço Poesia Brasileira é um espaço que eu criei ano passado para falar e estudar a poesia brasileira. Já passamos por aqui com muitos poetas, muitos estilos literários, e hoje eu vou trazer para vocês, como eu disse, o Basílio da Gama, José Basílio da Gama, mais conhecido no Brasil como Basílio da Gama. Ele nasceu no dia 22 de julho de 1740 em São José do Rio das Mortes, atualmente Tiradentes, e faleceu no dia 31 de julho de 1795, aos 55 anos, em Lisboa, Portugal. Ele era filho de Manuel da Costa Vilas Boas e de Quitéria Inácia da Gama. José Basílio foi um importante poeta brasileiro do século XVIII. É considerado um dos principais representantes do movimento conhecido como arcadismo. Ele é considerado também um dos principais poetas da poesia épica indianista. Sua principal obra foi o Uraguai, escrita em 1769, E no seu estilo literário, ele abordou nas suas obras vários temas ligados aos indígenas, Então o Uraguai é considerado uma grande obra da poesia épica indianista brasileira. As suas poesias são poesias marcadas pela visão europeia sobre a vida do índio brasileiro. Portanto, há a presença de significativo idealismo. Vale esclarecer que Basílio da Gama era um brasileiro que viveu uma parte de sua vida em Portugal. Ele abordou também temas históricos, como, por exemplo, a expulsão dos jesuítas da Companhia de Jesus da região das Missões, atualmente no Rio Grande do Sul. Presença de dramas amorosos em suas poesias. E ele não utilizava uma estrutura poética rigorosa. A estrutura é mais livre, antecipando uma das importantes características do romantismo que viria logo a seguir, rompendo o modelo clássico rigoroso. E ele utilizava em seus poemas rimas alternadas e paralelas. Mais uma vez, boa tarde a todos. Muito feliz que vocês estão aqui. Marisa está dizendo que a morte de Lindóia é belíssima. Com certeza vou apresentar para vocês a morte de Lindóia. Gostaria de saber se o meu som está claro e bom. Boa tarde, Zé Geraldo. Tranquilo, Marisélia, Marisa está lembrando também que o conceito dele de liberdade aliado à escravidão. Então vamos lá. Antes de começarmos a falar do Basílio da Gama, gente, eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouquinho aqui a respeito do arcadismo. O arcadismo é uma escola literária que teve início na Europa. Vale lembrar que a nossa literatura realmente brasileira
ela começou muito tempo depois, né? Nós tivemos várias situações em que a gente disse a respeito disso, e eu vou voltar a falar disso em próximas lives. Mas o arcadismo então começou na Europa, né? E uma das principais características do arcadismo é justamente a oposição ao barroco, né? Que era a escola anterior. Então, o arcadismo apresenta muito mais um vocabulário simples, enquanto o barroco apresentava um vocabulário mais rico, né? Mais culto, tá certo? Bem exagerado, né? Como as obras do barroco, né? Bem cheias de obras, estou falando da arquitetura barroca, né? Cheia de rococó, etc. Então também na literatura o barroco era muito mais rebuscado, e o arcadismo veio para poder fazer um vocabulário mais simples, né? Então o arcadismo também tinha uma coisa de buscar inspiração na tradição clássica, por isso mesmo também é chamado de neoclassicismo, né? Pode também ser chamado de setecentismo, por ter início nos anos 1700. E no Brasil, o arcadismo compreendeu o período de 1768 a 1808. Em Portugal, o período de 1756 e 1825. Então, no Brasil, gente, o arcadismo surgiu numa época em que os brasileiros estavam manifestando um desejo muito grande de liberdade, de se tornarem livres de Portugal, né, porque escravizavam, né, todo mundo aqui, o imposto era altíssimo, era tudo complicado, e tanto que surgiram diversos movimentos. O principal deles foi a Inconfidência Mineira, e dois principais autores do arcadismo são Cláudio Moreira da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, de quem eu já falei aqui em lives anteriores, né? Eles criaram então o movimento Inconfidência Mineira, que pretendiam se tornar Minas Gerais independente de Portugal. Um negócio, né, que de repente se estenderia para todo o país, né? Então, a gente pode dizer que o arcadismo é a última escola literária brasileira da colônia, né? Logo depois veio a independência, né? Então, os estilos literários da colônia foram o quinhentismo, depois o barroco e depois o arcadismo, né? Depois, com o fim da colônia, a independência, veio logo depois o romantismo, né? Como eu disse, os principais arcades brasileiros, né, do arcadismo são o Cláudio Moreira da Costa, Basílio da Gama, Santa Rita Durão e Tomás Antônio Gonzaga. Em Portugal, o arcadismo tem como um dos grandes escritores Bocage, né? Então, gente, esse nome, né, arcadismo, vem de Arcádia, academia onde os poetas se reuniam para falar de literatura. Eles chamavam as academias de Arcádia porque havia uma província na Grécia com esse nome, né, e onde as pessoas imaginavam que os pastores encontravam a felicidade plena em suas vidas simples, né? Então, é importante pensar nisso, né? Boa tarde, Ceci, todo mundo que chegou depois. Estou falando de Basílio da Gama, mas primeiramente estou dando uma passada, uma pincelada aqui a respeito do arcadismo, né? Então, gente, nessa tradição clássica, o arcadismo busca essa inspiração no classicismo, né? Razão, equilíbrio, tá certo? Então, né, como a Marisa dizendo aí,
também chamado de neoclassicismo, e ele revê essa razão, né? Então, os autores do classicismo, né, normalmente os árcades também dão preferência a sonetos, né, e muitas vezes mencionam figuras mitológicas nas suas obras. Outra coisa importante no arcadismo é que os autores usavam pseudônimos, né? Então eles usavam nomes falsos, tá? Em vez de usarem os próprios nomes, e por isso mesmo eram chamados também de poetas fingidores. Outra característica do arcadismo, a utilização de expressões em latim. Por exemplo, carpe diem, que significa, né, aproveitar a vida agora. Locus amenus significa lugar agradável. Fugere urbem, valorizar a vida do campo, né, em vez da vida urbana. E uma coisa importante é esse bucolismo, essa vida no campo, o pastorialismo, né? Como Marisa lembrando de novo aí, nomes de pastores. Então, gente, no Brasil, o arcadismo começou, como eu falei, em 1768, porque foi o ano de publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, né? E a fundação também da Arcádia Ultramarina, em Vila Rica. Então, era a partir daí que eles colocam como início do arcadismo no Brasil. Os árcades portugueses que merecem destaque são Manuel Maria Barbosa de Bocage, Antônio Diniz da Cruz e Silva, Correia Garção, Marquesa de Alorna e Francisco José Freire. E outros brasileiros que a gente tem aí são Inácio José de Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga, né? E, apesar de ser um poeta nascido em Portugal, Tomás Antônio Gonzaga, né? Ele fez uma obra inteira com a musa Marília, né? A cidade de São Paulo, Marília, recebeu o nome em homenagem ao escritor. Então, gente, voltando ao Basílio da Gama, né? Como eu falei, José Basílio da Gama, mais conhecido no Brasil como Basílio da Gama, ele foi inclusive escolhido por Aloysio Azevedo para ser o patrono da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras. Nasceu, como eu falei, em Tiradentes, em 1740, né? E era filho de fazendeiro abastado, o Manuel da Costa Vilas Boas, e de Quitéria Inácia da Gama. O poema mais conhecido, né, é o Uruguai. Ele nasceu em Minas, nasceu em Tiradentes, mas logo após a morte do pai, né, e com problemas financeiros da família, ele foi encaminhado para o Rio de Janeiro, foi apadrinhado pelo brigadeiro Alpoim, ingressando no colégio dos jesuítas, onde pretendia fazer noviciado e seguir a carreira de professor na Companhia de Jesus. Só que em 1759, durante o reinado de Dom José I em Portugal e a influência do Marquês de Pombal, os jesuítas e membros da Companhia de Jesus foram perseguidos e expulsos do país, né? A partir desse evento, Basílio da Gama voltou à vida secular, né? E isso era comum, aqueles que não tinham já virado professores, eles se dedicavam à vida secular, né? Então, Basílio concluiu seus estudos entre 1760 e 1767, e já como poeta foi para a Itália e depois Portugal, né? Aí, como ele era, né, um poeta do arcadismo, ele era conhecido pelo seu pseudônimo Termindo
Cipílio, né? E ele foi recebido em Roma, na Arcádia Romana, protegido pelos jesuítas que já simpatizavam com seus poemas, e em 1768 ele foi preso em Portugal. Foi preso porque achavam que ele estivesse ligado ainda ao movimento dos jesuítas. Aí ele foi salvo por um epitalâmio, um cântico nupcial, né, de origem religiosa, que ele escreveu para as núpcias de Dona Maria Amália, cujo pai era o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal simpatizou com Basílio, perdoou Basílio, né? Perdoar de quê, né? Ele era suspeito de alguma coisa, né? Retirou a sentença, tá certo? E lhe deu carta de nobreza. Então, ele foi, carta de nobreza e de fidalguia, né? Ele foi elevado ao posto de oficial da Secretaria do Reino, né? E aí ele passou a entender mais a respeito de política, a respeito inclusive da política pombalina, né, do Marquês de Pombal, né, e a se identificar com ela. Depois, né, por causa disso mesmo, aliás, o Basílio da Grama escreveu o Uruguai, né, por causa desse momento aí, né, momento de conflito entre o ordenamento nacional na Europa, né, e o primitivismo do índio, sobre a luta dos portugueses com os jesuítas. Esse poema ficou famoso, mas não alterou o cargo dele, político, e muito menos também estreitou as relações entre ele e o Marquês de Pombal. Em 1777, o Marquês de Pombal sofreu, né, uma queda política importante, mas Basílio da Gama permaneceu no cargo que ele tinha e não teve nenhuma alteração política, né? Em 1791, Basílio da Gama compôs o poema Quitúbia, e em 31 de julho de 1795, com 55 anos de idade, ele morreu em Portugal. Suas principais obras, então, tem o Epitalâmio, As Núpcias da Senhora Dona Maria Amália, o Uruguai, Os Campos Elíseos, Relação Abreviada da República, Lenitivo da Saudade, Quitúbia e A Declamação Trágica. Como a Marisa tinha sugerido, né, não sei nem se ela está aí ainda, né, Morte de Lindóia. Um poema muito legal. Um frio susto corre pelas veias de Caitutu que deixa os seus no campo. E a irmã, por entre as sombras do arvoredo, busca com a vista e treme de encontrá-la. Entram, enfim, na mais remota e interna parte de antigo bosque, escuro e negro, onde ao pé de uma lapa cavernosa cobre uma rouca fonte que murmura. Curva lateada e jasmins e rosas, esse lugar delicioso e triste, cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Lá reclinada como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto,
descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio. Fogem de a ver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe e nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro e fuja e apresse no fugir a morte. Porém, o destro Caitutu, que treme do perigo da irmã, sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro e vacilou 3 vezes. Entre a ira e o temor, enfim sacode o arco e faz voar a segunda seta, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravado no vizinho tronco. Açoita o campo com a ligeira cauda, o irado monstro em tortuosos giros se enrosca no cipreste e verte envolto em negro sangue o lívido veneno. Leva nos braços a infeliz Lindóia, o desgraçado irmão, que ao despertá-la conhece com que dor, no frio rosto, os sinais do veneno, e vê ferido pelo dente sutil o brando peito, os olhos em que amor reinava um dia, cheios de morte, e muda aquela língua que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história de seus males. Nos olhos, Caitutu não sofre o planto e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta de sua mão já trêmula gravado o alheio crime e a voluntária morte, e por todas as partes repetido o suspirado nome de Cacambo. Ainda conserva o pálido semblante, um não sei que de magoado e triste, que os corações mais duros enternece. Tanto era bela no seu rosto a morte. Um poema lindo, né, gente? Um poema lindo onde realmente tá o arcadismo inteiro aqui, né? É o bosque, é a cobra, né? É a Lindóia que vai pro mato, vai morar no mato, fugir da cidade para poder morrer no mato, né? Procura a morte com as próprias mãos. E de repente o irmão é que tem que tentar salvar e não consegue salvar porque a serpente foi mais traiçoeira, né? E ela termina: tanto era bela no seu rosto a morte. Muito legal, muito bonito, muito bonito. Alguma coisa do Uruguai. Ao ilustríssimo e excelentíssimo senhor Conde de Oeiras. Soneto. Ergue de jaspe um globo alvo e rotundo, e em cima a estátua de um herói perfeito. Mas não lhe lavres nome em campo estreito, que o seu nome encha a terra e o mar profundo. Mostra na jaspe artífice facundo, em muda história tanto ilustre feito, paz, justiça, abundância e firme peito. Isso nos basta a nós e ao nosso mundo.
Mas por que pode, em século futuro, peregrino, que o mar de nós afasta, duvidar quem anima o jaspe duro? Mostra-lhe mais Lisboa, rica e vasta, e o comércio, e em lugar remoto e escuro, chorando a hipocrisia. Isso lhe basta. Né? Que faça justiça, né? Que faça paz, abundância, sem precisar de heróis, né? Sem precisar do nome dos heróis. Ele quer uma Lisboa rica e vasta, né? Há uma senhora que o autor conheceu no Rio de Janeiro e viu depois na Europa. Na idade em que eu brincava entre os pastores, andava pela mão e mal andava, uma ninfa comigo então brincava, da mesma idade e bela como as flores. Eu, com vê-la, sentia mil ardores. Ela punha-se a olhar e não falava. Qualquer de nós podia ver que amava. Mas quem sabia então que eram amores? Mudar de sítio a ninfa já convinha. Foi-se a outra ribeira e eu naquela fiquei sentindo a dor que n'alma tinha. Eu cada vez mais firme, ela mais bela. Não se lembra ela já de que foi minha? Eu ainda me lembro que sou dela. Que lindo, né, gente? Basílio da Gama, né? Obras poéticas. Então, aqui também ele começa a história com essa coisa, né? Na idade que eu brincando entre os pastores, andava pela mão e mal andava, ou seja, pequenininho, né? Já tem os pastores, o arcadismo aqui, né? Da mesma idade, bela como as flores. E ela vai embora, né? O título é Há uma senhora que o autor conheceu no Rio de Janeiro e depois viu na Europa, né? Era cada vez mais firme, ela mais bela. Olha que legal, né? Não se lembra ela já de que foi minha. Eu ainda me lembro que sou dela. Muito legal. Há uma senhora natural do Rio de Janeiro, onde se achava então o autor. Já Marfisa cruel, não me maltrata. Saber que usas comigo de cautelas, que ainda te espero ver por causa delas, arrependida de ter sido ingrata. Com o tempo que tudo desbarata, teus olhos deixarão de ser estrelas. Verás murchar no rosto as faces belas, e as tranças doiro converte-se em prata. Pois se sabes que a tua formosura por força há de sofrer da idade os danos, por que me negas hoje
esta aventura? Guarda para seu tempo os desenganos, gozemo-nos agora enquanto dura, já que dura tão pouco a flor dos anos. Né? Que lindo. Né? Saber que usas comigo de cautelas, né? Cautelar pra quê, né? Se já dura tão pouco a flor dos anos, então pra que isso, né? E aqui ele fala mesmo, né, que o tempo vai passar e as pessoas vão murchar, né? Com o tempo que tudo desbarata, teus olhos deixarão de ser estrelas. Verás murchar no rosto as faces belas e as tranças doiro converter-se em prata. Ou seja, ambos vão envelhecer, né? Para que tanto recato, para que tanta, né, cautela, é o que ele chama aqui, né? Então ele chama ela, né? Amo você, você me ama, por que ficar nessa coisa de esperar o tempo passar, né? O Uruguai é composto de 5 cantos imensos, né? E aqui nós vamos começar a falar do canto primeiro, um pedaço desse canto primeiro, né? Ele vai descrever, né, uma guerra, vai descrever uma coisa muito, muito interessante. Tem que seguir na visão do autor aquilo tudo que ele quer dizer pra gente. Então, tá lá. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos. Dura ainda nos vales o som rouco da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue dos decretos reais lavrou a afronta. Ai, tanto custas, ambição de império, e vós, por quem o Maranhão pendura rotas, cadeias e grilhões pesados, herói e irmão de heróis, saudosa e triste, se ao longe a vossa América vos lembra, protegei os meus versos, possa, entanto, acostumar ao voo as novas asas, em que um dia vos leve dessa sorte, medrosa, deixa o ninho, a vez primeira, águia que depois foge à humilde terra e vai ver de mais perto, no ar vazio, o espaço azul, onde não chega o rio, onde não chega o raio, desculpa. Tá? Então, o poema, como eu falei, é composto de 5 cantos, e aqui ele descreve bem, né, uma guerra, uma artilharia. De repente essa artilharia já está cobrindo as praias de fogo, fumaça, sangue, corpos, né? Muito, muito interessante isso. Um pedaço aqui do canto quarto. Não faltava, para se dar princípio à estranha festa, mais que lindóia. Há muito lhe prepararam todas de branco, penas revestidas, festões de flores, as gentis donzelas, cansados de esperar ao seu retiro, vão muito impacientes a buscá-la. Estes de Crespa, Tanajura, aprendem
que entrara no jardim triste e chorosa, sem consentir que alguém a acompanhasse. Um frio susto corre pelas veias de Caitutu, que deixa nos seus campos, os seus no campo, né? E a irmã por entre as sombras do arvoredo. Esse aqui é A Morte de Lindóia, que eu já li. Desculpem aí. O canto segundo. O canto segundo. Ali, Catânio ao general pedia que do princípio lhe dissesse as causas da nova guerra e do fatal tumulto, se aos padres sequem os rebeldes povos que os governa em paz e na peleja, que do premeditado oculto império vagamente na Europa se falava, nos seus lugares, cada qual imóvel, pende da sua boca, atende em roda, tudo em silêncio, e dá princípio, Andrade. Em nosso último rei, e o rei de Espanha, determinaram por cortar de um golpe, como sabeis neste ângulo da terra, as desordens de povos conflitantes, que mais certos sinais nos dividissem, tirando a linha de onde a estéril costa e o cerro dos castilhos e o mar lavava, ao monte mais vizinho, e que as vertentes, os tempos do domínio assinalassem. Vossa fica a colônia, e ficam nossos 7 povos que os bárbaros habitam naquela oriental vasta campina, que o fértil Uruguai discorre e banha. Quem podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor, sem armas, se atravessassem no caminho aos nossos e que lhes disputassem o terreno? Enfim, não lhes dei ordem para a guerra. Frustrada a expedição, enfim voltaram. Com vosso general me determino a entrar no campo juntos, enxergando a doce volta da estação das flores. Não sofrem tanto os índios atrevidos. Juntos o nosso forte em tanto assaltam, e os padres os excitam e acompanham, que a sua discrição só eles podem aqui mover ou sossegar a terra. Né? Então aqui ele está falando a respeito da América, né? da guerra do Uruguai com a coroa, tá certo? Como é que vocês sabem o que está acontecendo aqui, gente? Né? Aí vocês têm notícia, mas aqui nós temos a realidade. Né? Então aqui a gente tem o que está acontecendo, tá certo? E também ele relata que não podia esperar que os índios, habitantes locais, fossem contra essa ocupação, né? Então eles chegam, os índios atrevidos, né? Juntos o nosso forte tanto assaltam. E aí ele também diz, né? E os padres os incitam e acompanham. Né? De repente ele até ajuda aqui a fomentar essa vontade da coroa de tirar, né, os padres e os missionários, os jesuítas da América. Interessante isso. Um outro pedaço de outro canto do Uruguai.
São poemas imensos que não dá para ler inteiro, então a gente tem eu peguei partes mais importantes do poema, né? Mas eu recomendo quem quiser ler inteiro, vale a pena. São 5 poemas muito legais, né? Que falam bem da época, falam bem da guerra do Uruguai e tudo mais. Já para o nosso campo, vem descendo, por mandado dos seus, dos mais nobres, sem arcos, sem aljavas, mas as testas de várias e altas penas coroadas, e cercadas de penas as cinturas, e os pés, e os braços, e o pescoço. Entrara sem mostras, nem sinal de cortesia, Cepé no pavilhão, porém, Cacambo fez, ao seu modo, cortesia estranha e começou. Ó general famoso, tu tens à vista quanta gente bebe do soberbo Uruguai à esquerda margem. Bem que os nossos avós fossem despojo da perfídia de Europa e daqui mesmo, cos não vingados ossos dos parentes, se vejam branquejar ao longe os vales. Eu desarmado e só buscar-te venho, tanto espero de ti, e enquanto as armas dão lugar à razão, Senhor, vejamos se pode salvar a vida, vejamos, e o sangue de tantos desgraçados. Muito tempo pode ainda tardar-nos o recurso, com o largo oceano de permeio, em que os suspiros dos vexados povos perdem o alento, o dilatar-se, a entrega. Está nas nossas mãos até que um dia, informados os reis, nos restituam a doce antiga paz. Se o rei de Espanha ao teu rei que dar terras com mão larga, que lhe dê Buenos Aires e Correntes, e outras que tem por estes vastos climas, porém, não pode dar-lhe os nossos povos, e ainda no caso que pudesse dá-los, eu não sei se o teu rei sabe o que troca, porém tenho receio que o não saiba. Eu já vi a colônia portuguesa na tenra idade dos primeiros anos, quando meu velho pai, com os nossos arcos, às sitiadoras tropas castelhanas, deu socorro e mediu convosco as armas, e quererão deixar os portugueses a praça que avassala e que domina o gigante das águas, e com ela toda a navegação do largo rio, que parece que pôs a natureza para servir-vos de limite e raia. Será, mas não creio. E depois disso, as campinas que vês e a nossa terra, sem o nosso suor e os nossos braços, de que serve ao teu rei? Aqui não temos nem armas, nem altas minas, nem os caudalosos rios de areias de ouro. Essa riqueza que cobre os templos dos benditos padres, frutos de sua indústria e do comércio, da folha e peles, é riqueza sua, com o arbítrio dos corpos e das almas. O céu lhe a deu em sorte. A nós somente nos toca arar e cultivar a terra, sem outra paga mais do que o repartido, por mãos escassas, mísero sustento, pobres choupanas e algodões tecidos, e o arco, e as setas, e as vistosas penas,
são as nossas fantásticas riquezas, muito suor e pouco ou nenhum Fausto. Volta, Senhor, não passes adiante. Que mais queres de nós? Não nos obrigues a resistir-te em campo aberto. Pode custar-te muito sangue o dar um passo. Não queiras ver se cortam nossas frechas. Vê que o nome dos reis não nos assustas. O teu está muito longe, e nós, os índios, não temos outro rei mais do que os padres. Marisa está dizendo, longe dos doces ares de Lisboa, fala da ignorância, inveja, discórdia, furor e hipocrisia. Com certeza, o que ele está dizendo praticamente, nessa coisa do Uruguai, é exatamente isso. Eles estão lá fazendo dando as ordens, né? E o povo aqui embaixo se estrepando nessas brigas, né? E aqui o que ele fala também, nessa coisa aqui, o índio falando, né? Não nos obrigues a resistir em campo aberto. Pode custar muito sangue, né? Eles não têm ouro, eles não têm nada importante. Eles têm choupanas, eles têm algodão, eles têm a terra para lavrar, plantar e colher. Não tem nada mais do que isso, né? É muito legal mesmo. Não sei se vou ter tempo de ler o terceiro canto, né? É um negócio muito interessante porque realmente ele conta em versos, né? E vão acontecer as mortes da Marisa, claro. Vai chegar num ponto que a guerra foi sangrenta, foi violenta, foi um negócio complicado, né? E como ele começa o primeiro canto dizendo que as praias estão fumando e cobertas de sangue e corpos, né? É excelente, excelente, sim, muito legal. Canto terceiro. Mas a enrugada Tanajura, que era prudente e experimentada, e a que a seus peitos tinha criado em mais ditosa imagem, a mãe da mísera Lindóia, e lia pela história do futuro, visionária, supersticiosa, a mãe da mísera Lindóia, e lia pela história do futuro, visionária, supersticiosa, que de abertos sepulcros recolhia nuas caveiras e esmurgados ossos, a uma medonha gruta onde ardem sempre verdes candeias, conduziu chorando Lindóia a quem amava como filha. E em ferrugento vaso licor puro, da viva fonte recolheu. 3 vezes girou em roda e murmurou 3 vezes, com a carcomida boca, ímpias palavras. E as águas assoprou, depois, com o dedo, limpou em silêncio e faz com que as águas note. Como no mar azul, quando recolhe a lisonjeira, viração as asas, adormecem as ondas e retratam ao natural as debruçadas penhas, o corpado arvoredo e as nuvens altas. Aquelas águas fielmente pintam o rio, a praia, o vale e os montes, onde tinham sido Lisboa, e viu Lisboa entre despedaçados edifícios, com o solto cabelo descomposto, tropeçando em ruínas
encostar-se, desamparada dos habitadores, a rainha do Tejo, e solitária no meio de sepulcros, procurava com seus olhos socorro, e com seus olhos só descobria de um e de outro lado pendentes, muros e inclinadas torres. Vê mais o luso Atlante que forceja por sustentar o peso desmedido nos roxos ombros, mas do céu sereno, em branca nuvem, próvida donzela, rapidamente desce e lhe apresenta, de sua mão, espírito constante, gênio de Alcides, que de negros monstros despeja o mundo e enxuga o pranto à praia. Tem por despojos cabeludas peles de ensanguentados e famintos lobos e fingidas raposas. Manda e logo o incêndio lhe obedece, e de repente, por onde quer que ela se encaminha, os passos dão lugar às ruínas. Viu Lindóia do meio delas, só a um aceno, sair da terra feitos e acabados, vistosos edifícios. Já mais bela nasce Lisboa de entre as cinzas, glória do grande conde, que com a mão robusta lhe firmou na alta testa os vacilantes. Mal seguros castelos, mais ao longe, prontas no Tejo e ao curvo ferro atadas. Aos olhos dão de si terrível mostra, ameaçando o mar, as poderosas, soberbas naus. Então aqui ele fala, né, a respeito de Lisboa, né, ressurgir, né. Vamos achar um... Para terminar, um outro soneto, né? Parece-me que vejo a grossa enchente e a vila errante que nas águas boia. Detesto os crimes da infernal tramóia, choro a Cacambo e a Cepé valente. Não é presságio vão, lerá a gente, a guerra do Uruguai, como a de Troia, e o lagrimoso caso de Lindóia fará sentir o peito que não se sente. Ao longe, a inveja, um país ermo e bronco, infecte com seu hálito perverso, que a ti só chega o mal distinto rouco. Ah, consente que o meu junto ao teu verso, qual fraca vide que se arrima a um tronco, também vá discorrer pelo universo. Muito legal, né? Um outro soneto, né, que ele fez para Joaquim Inácio de Seixas Brandão, doutor em medicina pela Universidade de Montpellier. Soneto: entro pelo Uruguai, vejo a cultura das novas terras, por engenho claro, mas chego ao templo magnífico e paro, embebido nos rasgos da pintura. Vejo erguer-se a república perjura, sobre alicerces de um domínio ávaro. Vejo distintamente se reparo, do caco usurpador a cova escura. Famoso Alcides, ao teu braço forte, toca vingar os celtros e os altares. Arranca a espada, descarrega o corte. E tu, termindo, leva pelos ares a grande ação, já que te coube em sorte,
a gloriosa parte, a de Cantares. Muito legal, né? Então tá começando mais uma vez aqui, mais uma guerra, né? Ele vê tudo bonito, maravilhoso, né? E ele teme pela guerra. A guerra que vai, né, acabar tudo, arrancar tudo, né? E aí ele fala para ele mesmo, né? O eu lírico fala no termino, né? E tu, termino, leva pelos ares a grande ação, já que te coube em sorte a gloriosa parte de Acantares. Ou seja, né? Vai, canta, né? Vai, canta. E o Zé Geraldo tá lembrando aqui também que Alcides, né, é outro nome de Hércules, né? Muito legal isso, muito bonito. Então, gente, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, né? Eu acho que foi uma volta legal. É um assunto difícil, assim. O poema do arcadismo, ele é mais, apesar de ser uma forma de escrita mais direta, né, e usar palavras mais simples, ele usa uma ambientação para os poemas que a gente tem que fazer um estudo maravilhoso, né? Eu sugiro que as pessoas leiam, né, o Uruguai, né? São 5 cantos belíssimos, tá certo? E muito obrigado, Marisa, né? Então é importante a gente retornar à poesia brasileira no domingo. Espero que vocês todos estejam bem, tenham um resto de domingo muito bom. E sexta-feira tem entrevista no espaço Entrevistas da Leia, e no domingo que vem um novo poeta que será anunciado durante a semana. A todos vocês, beijos e abraços, até a próxima, né? E fiquem com Deus. Bom estar de volta. Beijos. Marisa está dizendo, inclusive, assim, que tem uma edição da Agir, que é ótima. Excelente, muito bom, né? Muito bom. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.